diga amém. 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 Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém? Amém. A palavra se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Deus manda o maná. Amém, igreja? Eu me emocionei no culto já de quinta-feira, porque o irmão que pregou aqui falou de uma criança lá na África, que ele teve um sonho, né, com essa criança. A criança estava muito magra, pele e osso. E ele falou que a gente não pode murmurar, né, igreja? Porque às vezes a gente reclama de tudo, só de você ter o arroz e o feijão na mesa. Ele falou desse jeito. E um pouquinho de tomate, você tem que dar glória a Deus. E a pregação já estava preparada sobre o maná. E ele falava de maná na quinta-feira. Aí quando foi anteontem, o chama da igreja apareceu forrado branco, né? Na Bíblia fala que o maná ele tem gosto de bolo de mel, igreja. Não tinha gosto do maná, mas a aparência tinha, né? Tem gosto de farinha de trigo e de sal, representando o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. Eu penso assim, que Jesus falou que ele é o pão que desceu do céu. Então eu senti, pode ser que alguém tenha nojo, mas eu quis saber o que era. Então eu experimentei a minha esposa, que tem gosto de farinha de trigo e de sal. Para mim é o pão. E gela um pouquinho assim. Gela, na hora que põe na boca gela, mas na hora que fica na mão ele tem aspecto de farinha de trigo. Na hora que põe na boca você sente um geladinho, como se fosse uma água, né? Porque Jesus também fala que ele é a água da vida. Eu não sei o que é, igreja, mas aqui já foi lavado 2 vezes. Eu lavei com bastante sabão que a irmã me doou, bastante sabão, esfreguei, não ficou bom. Aí as irmãs voltaram no outro culto, lavaram a igreja, a irmã até ajoelhou, esfregou escovinha. Eu não sei, enceraram o chão com cera vermelha, e aquele maná brotou novamente branquinho, né? Então eu estou emocionada com a palavra que Deus deu. Vamos à palavra, igreja? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saiu da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Para correr mais rápido, igreja, vamos lá para o versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, versículo 11 do capítulo 16. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho caído. Olha aqui, igreja. E alçando-se o orvalho caído, tinha aparência de orvalho. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada. Não tinha aspecto de geada, vocês viram aí? Redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? A mesma pergunta que eu fiz. Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas famílias. Cada um tomará um gomer, uma jarra, igreja. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Até aqui, igreja, para mim estar explicando. Quando Deus libertou o povo de Israel, igreja, das garras de Faraó, o povo caminhou pelo deserto durante 3 dias e não teve água, não teve maná, não teve
cordonice, não teve nada. O povo estava lá escravo 430 anos no deserto, no Egito, nas garras de Faraó, sendo escravo. E Deus prova o povo de Deus, levando eles por um caminho que vai até Canaã. Mas antes, sai do Mar Vermelho, passa pela onde? Pro deserto. Quando a gente entra na presença de Deus é dessa forma. A gente muitas das vezes está nas garras de Satanás, que é Faraó. Deus envia um Moisés, que é o anjo da igreja, um pastor, para nos tirar das garras de Satanás. Mas ainda que o pastor está do nosso lado, tem um mar na nossa frente para a gente atravessar. Como atravessar o mar sem um navio, sem uma barca, sem uma lancha? Eles não tinham nada. E é dessa forma, quando você entra na igreja, ainda que o anjo de Deus ora por você, você é tirado das mãos de Satanás. Tem um mar na sua frente. E aí você fala, meu Deus, como que eu vou passar por isso? O mar é um problema que está na tua frente. É um vício que para você não tem jeito, para você é difícil. É o mar vermelho que está na tua frente. É o marido que está na bebida. É o filho rebelde que não quer saber de estar na presença de Deus. É o mar vermelho que está na sua frente. É o problema financeiro. É dívida que não acaba mais, que você não vê solução. Você não vê solução para pagar suas contas. É o mar vermelho. Você saiu das garras de Satanás, mas o problema está na tua frente. É o mar vermelho. Mas não só o mar vermelho. Passando o mar vermelho vem o quê? Deserto. Só areia. 3 dias. O povo de Deus, que estava 430 anos nas garras de Faraó, sendo escravo. Ele ainda tem que atravessar o mar vermelho, mas Deus abre o mar vermelho. Tem um porém. Muitas das vezes a pessoa fala, o problema está na minha frente, mas como eu vou vencer? Como eu vou ultrapassar esse mar vermelho? Se você ficar com Jesus, Jesus ele abre o caminho para você passar. Glória a Deus. É a diferença quem está com Cristo. Depois vem o deserto. O povo passa pelo deserto durante 3 dias. A Bíblia vai dizer, a história tem que estudar a Bíblia para você entender o que eu estou falando. Mas Deus vai fazer você entender alguma coisa para você sair daqui hoje crente. Amém. E falar, esse Deus que abre o meu caminho para mim passar e que está do meu lado, ele eu não vou largar nunca mais. Eu ainda estou com problema. Eu ainda não consegui vencer aquilo que não é de Deus, que está comigo ainda. Deus vai tirando aos poucos. Mas esse Deus eu não vou largar. Eu vou ensinar vocês nessa tarde a nunca mais largar esse Deus. Glória a Deus. Porque um dia eu tive um pastor que me ensinou. E eu, como estudo a palavra, eu tenho a obrigação de estudar e te ensinar para que você venha a crer que existe um Deus que está vivo, que não morreu, ressuscitou, saiu lá do céu, veio aqui, deu vida por nós e Ele quer te fazer feliz. Mas vamos à leitura. Passa o Mar Vermelho, eles encontram um deserto de 3 dias. Igreja, sabe o que é um deserto? Não tem árvore, não tem sombra, não tem nada para refrescar a alma, o corpo da pessoa, para saciar a sede da pessoa. Eles ficam no deserto andando a pé durante 3 dias sem encontrar uma ervinha. Mas o que Deus faz no deserto com o povo de Deus? Ele vem com uma coluna de nuvem durante o dia para tirar o povo do sol, para que não venha sofrer. Aleluia, glória a Deus. Ele vem à noite com uma coluna de fogo, porque para quem não sabe, igreja, glória a Deus. O deserto à noite é frio a mais de 10 graus, menos 10 graus abaixo de zero. O deserto, o frio lá não é esse frio que a gente conhece aqui. É um frio menos 10, é a zero. Abaixo de zero é um frio que você não consegue viver se não for umas roupas equipadas ou a presença de Deus. Ou seja, ainda que você está no deserto, se você não abandonar esse Deus, a presença dele vai com você durante o dia e vai com você durante a noite. Vamos pensar que você vai morrer durante o dia por causa do calor do sol. Vamos pensar que você vai morrer durante a noite por causa do frio.
jejuar. Então Deus quis provar o povo de Deus. Deixou o povo com sede e com fome, provando o povo. Agora nós ainda estamos na sede, vamos depois para a fome. E o povo reclamando que queria água. Aqui, eu já estou com sede. Imagina, 3 dias andando no deserto e sem água. Não é para qualquer um. E o povo, lá no jejum, foi obrigado a jejuar. Deus provou o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que durante esses 3 dias de fome e de sede, igreja, Deus dá para eles leis e ordenanças. Ainda não é a tábua das leis, não é os 10 mandamentos. Deus ainda ensina como que Ele quer que o povo de Deus permaneça na presença dEle. Deus ali no meio daquele deserto durante 3 dias, a Bíblia vai dizer que Deus dá para eles leis e ordenanças. Ele fala para eles, fala para Moisés, e Moisés passa para eles. Você tem que andar assim, assim, assim. É como o pastor, o anjo da igreja, você chega, ele fala, você tem que andar assim, assim, assim. Faça assim, assim, assim. Tem leis e ordenanças. Então Deus prova. Aí eles chegam num lugar, igreja, que tem água. Só que esse lugar é chamado de Mara, porque as águas eram amargas. Não podia beber. Imagina a revolta do povo. Encontra água no deserto, quando vai tomar a água, não pode tomar amarga. Quem toma uma água amarga? Não é uma água tônica, igreja. É uma água amarga a ponto de você não conseguir matar a sua sede. Porque a água tônica ainda você mata a sede, ainda é muito bom. É uma água que você não tem como beber. Só que Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, pega um arbusto, como esse aqui, um pedaço de pau. Pega um arbusto representando a autoridade, igreja, e taca sobre as águas. Na mesma hora, as águas ficaram purificadas. Ou seja, nós que estamos na presença de Deus, nós temos que ter autoridade. Aquela água que estava amarga, se você tem Deus, e se você está na presença, e se você está obedecendo às leis e às ordenanças dele, ele faz você ter autoridade e fazer que aquilo que está amargo na tua vida passe a ter sabor. Aleluia! Passe a ter sabor de Deus. Porque você possa ter autoridade de Deus. E Moisés usou autoridade, tacou aquela vara sobre a água amarga e as águas ficaram boas. Passou esse lugar, eles chegaram a outra parte do deserto, onde encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Imagina, igreja, olha só como a bênção de Deus ela vai aumentando. Quando você está na presença de Deus, parece que está tudo complicado. Você chega na igreja, dá vontade, irmão Ricardo, de não voltar mais, porque parece que pior é tudo. Tem o Mar Vermelho, tem o deserto, parece, não, é brincadeira. Esse povo falou que eu ia ser feliz, aqui é mentira. Aqui é só choro, pranto e dor. Tá tudo dando errado, é isso mesmo. Aparece o mar, aparece o deserto, mas eles não sabem lá fora que Jesus está contigo. Glória a Deus. Aquele que vai te dando estrutura para permanecer na presença. É o mundo aí fora, não sabe o Deus que está do nosso lado, nos dando vitória. Então eles chegam depois desse lugar que as águas eram amargas, eles vão chegar num lugar onde tem 12 fontes de águas puras e 70 palmeiras. Ou seja, ali eles poderiam sentir o frescor do deserto, que era tipo uma areia, né, que fala? Oásis. Então, igreja, eles permanecem um tempo naquele lugar, com 12 fontes de águas, com 70 palmeiras. E o que isso significa? A gente estando na presença de Deus, vai ter o Mar Vermelho, vai ter o deserto, vai ter o oásis, vai ter o dia bom e o dia mau. Vai ter às vezes até mais dia mau, mas o dia bom é tão bom, igreja. Oh, aleluia, que ele supera, igreja, toda dor. O dia bom, quando está bom na presença de Deus, supera os dias maus. É onde você tem força, igreja, para permanecer na presença. E aí você fala, o quê? Eu vou largar esse Deus? Vou nada. Onde eu estava atravessando o Mar Vermelho, onde eu estava atravessando o deserto, hoje eu estou aqui no oásis, hoje eu estou aqui na bênção. O que Deus fez na minha
cruz por mim e por você. Ele deu tudo que ele tinha. O sangue dele todinho verteu naquela cruz por causa do meu pecado e do seu. Para que a gente, quando morrer, a gente tenha direito de morar no céu. Porque quem não renunciar a essa vida aqui na terra não vai ter lugar lá. Só vai ter lugar quem renuncia e fica com Jesus. Olha como que o ser humano é ingrato. Depois que sai do oásis, tem que continuar a caminhada. Porque o lugar de destino ali não é o oásis, é Canaã. Canaã para nós é o céu. Deus tinha promessa para o povo de Deus, uma terra prometida que manava leite e mel. Deus tem uma promessa para mim e para você. Aleluia. Às vezes você está pegado no carro, na casa, nos bens. Logo o nosso lugar não é aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Estamos aqui como passageiros. Somos aqui como carta viva de Cristo para ganhar outras pessoas, para poder outras pessoas também ter direito a ir para o céu. Mas o ser humano, quando está passando, igreja, um oásis, ele começa a reclamar. Está na bênção, mas já começa a reclamar. Porque no oásis não tinha pão. É onde eu vou chegar na palavra. Está na bênção. A pessoa, ela chega, muitas das vezes, enferma. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ela chega com um problema. Deus resolve, Deus coloca ela no oásis. Mas ainda assim ela quer o pão e ela quer o peixe. Ela quer a carne. Ela quer o pão, Rebeca, quietinha. A pessoa está na bênção, mas para ela é pouco. O que Deus está te dando, a salvação que Deus te entregou. Igreja, porque sabe o que significa o oásis? É o paraíso. Quando Deus formou Adão e Eva, Ele colocou eles no paraíso, igreja. Deus colocou Adão e Eva. Só que Adão e Eva pecou, desobedeceu, comeu do fruto proibido, que dava direito à vida eterna, a árvore da vida. Eles foram expulsos do paraíso. E esse oásis representa o paraíso, aonde Adão e Eva foi expulso, aonde nós fomos expulsos por causa do nosso pecado. Mas Deus veio e pagou um preço ali, para mim e por você, para que nós tenhamos direito de morar nesse oásis novamente, no paraíso novamente ao qual nós fomos expulsos. Mas o ser humano começa a reclamar, não tem pão, não tem peixe. Então Deus ouve a murmuração do povo de Israel. Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou ouvindo as queixas do povo. Como o povo começou a reclamar. A gente está com fome, a gente está com fome, a gente quer comer carne. Porque o maná já estava caindo, mas não tinha ainda a carne. E o povo queria a carne. Aí eles falavam: que saudade do Egito. Que saudade, lá nós tinha peixe, lá nós tinha pepino. Olha, falar até de cebola. Vontade de comer cebola, igreja. Era escravo e vontade de comer cebola. Ele estava enjoado de comer o maná. Começou a reclamar. E Deus ouviu a murmuração do povo de Deus. E Deus fala para Moisés: fala para esse povo que eu estou ouvindo a murmuração. Mas fala para eles que hoje à tarde vai chover cordonice sobre o arraial. Igreja, a Bíblia conta que é uma altura assim, ó, tipo 1 metro de altura. Cordonices que vieram e caíram sobre o arraial. E eles recolheram tanto daqueles cordonices, igreja. E a Bíblia vai dizer que aqueles que eram gulosos, os que reclamaram, os que murmuraram, morreram. Aquele lugar teve até um nome de pessoas que eram gulosas e que se queixaram e que morreram, porque não se contentaram somente com o maná, queria a carne. E Deus mandou: fala para eles que vai ter o pão durante o dia, durante a manhã. Eles podem ir lá que o arraial vai estar coberto pela uma nuvem branca, que é a leitura que eu fiz, parecido com uma geada. E eles recolhem daquele maná. Mas fala para cada um recolher um jarro, aquilo que aguenta comer, porque não pode sobrar para a manhã seguinte, porque se sobrar vai virar bicho. Mas o povo desobedecia.
porque ele comia tudo naquele dia. E quem pegava pouco também não faltava, porque pegava o tanto que aguentava comer. Mas o que é gula? A pessoa pega muito e sobra. Pega muito a ponto de vomitar e jogar fora. Isso é gula. E quem tem gula não vai ser salvo. Então Deus mata quem foi exagerado, quem começou a murmurar. Por quê, igreja? Se Deus tinha tirado eles da mão do faraó, da mão do diabo, Deus tinha transformado as águas amargas em águas boas. Deus já tinha mostrado o oásis e o povo ainda continuava reclamando. Igreja, só não vai permanecer na presença quem não prestar atenção nessa palavra. Porque na presença de Deus não é só dia bom. Se alguém pregou para você que o evangelho é vida boa, maravilhosa, não, o evangelho é cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. Mas Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele vai te dar um fardo leve. Você não vai deixar de passar luta. A Bíblia nunca falou que Jesus vai pegar toda a tua luta para ele sozinho e ele vai carregar. Não, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu colocarei sobre vós o meu jugo, mas o meu jugo é suave e leve. Igreja, será que você pode entender? Essas são as palavras de Jesus Cristo. Ele disse que o jugo dele é suave. Para quem não sabe o que é jugo, eu vou explicar. Para quem colhia água lá no Ceará, onde não tem água, ou não tinha, que agora está tendo, graças a Deus, Deus está mandando chuva, porque o povo do Ceará é um povo crente, um povo que está na presença. Deus tem mudado a história de Pernambuco, Deus tem mandado águas, porque é um povo que tem orado, que tem buscado um Deus verdadeiro. Mas naquela época não tinha muita água por aqueles lados do norte. E o povo que tinha que buscar água pegava a lata e colocava sobre a cabeça e ia lá buscar água, quilômetros e quilômetros buscando a água, mas sem um paninho na cabeça. O que é jugo de Deus? Suave e leve. Aqui, ó, Deus te dá aqui, ó, condição de você carregar a tua cruz. Ele vem com o jugo dele, ele te ajuda, ele te sustenta, ele te dá um alívio para a tua alma. Ele te ajuda, ele põe o jugo que é mais suave, mais leve, fica mais fácil de carregar. Isso é o jugo suave. Você não vai parar de carregar a cruz que você tem que carregar. A sua cruz é sua, mas Jesus, ele te ajuda a carregar. Você não pode, igreja, abandonar esse Deus porque vem o problema. O problema está aí para você carregar. Mas do outro lado tem um oásis para mim e para você. Glória a Deus. E se você não carregar a sua cruz, não tem como ir para lá. Porque o evangelho é caminho da cruz. O que é caminho da cruz, pastor? É eu largar o pecado. Tem que largar o pecado. Tem que largar o que desagrada a Deus. É leis e ordenanças, é mandamento. Passando esse episódio, igreja, um pouco antes, eles vão encontrar o Monte Sinai. Lá Deus vai fazer a tábua das leis, que é os 10 mandamentos. Deus entrega para Moisés uma pedra e Deus escreve com o próprio punho dele os 10 mandamentos. Muitas pessoas não respeitam. As pessoas não guardam nem um dia para Deus. Quer trabalhar de segunda a segunda. O sábado é do Senhor. Lá em Israel, muitos guardam o sábado até hoje. Se eu pudesse, eu queria guardar o sábado também. Que para mim, mandamento, lei é lei. Mas para quem trabalha e não tem como, igreja, pelo menos um dia na presença de Deus. A pessoa quer ir trabalhar no serviço dela de segunda a segunda. Segunda-feira, vem para a igreja. Hoje eu tenho que trabalhar. Terça-feira, não, hoje eu tenho que trabalhar. Quarta-feira, eu tenho que trabalhar. Quinta-feira, eu tô cansada, eu tenho que trabalhar. Sexta-feira, eu tô cansada, tenho que trabalhar. Sábado, eu tô cansada, domingo, tô cansada, tenho que trabalhar. E cadê o dia de descanso, que é promessa, que é lei, que é mandamento, que tem que obedecer? A pessoa não quer obedecer. Deus, ele fez tudo certo, igreja. Ele pediu para que a gente descansasse um dia. Mas esse um dia de descanso, igreja, é para que você se aproxime dele. Seja segunda, aleluia, seja terça, seja quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Hoje ele não faz mais questão. Porque quem está debaixo de lei, a Bíblia diz que está debaixo de maldição. Hoje estamos na graça. Se você tem que trabalhar no sábado, você não vai para o inferno por causa disso. Mas, igreja, se você não buscar a Deus um dia na semana, você está pondo sua salvação em risco.
Um dia não é teu. 6 ele te deu para você fazer o que você quiser. Mas um dia é um dia para consagração. É um dia para você permanecer na presença. Será que você tem tirado um dia da semana, igreja, para falar com Deus? Para ter uma intimidade, você e Deus? Não é vir para a igreja, não. Você está achando que é vir aqui para o culto? Não. Para o culto é sua obrigação. Você já sabe que tem que vir. Tem culto quarta, tem culto quinta, tem culto domingo. É você e Deus. Será que você tira um tempinho para você se envolver com esse Deus? Estudar a Bíblia? Saber o que Deus quer que você faça? Porque homem nenhum mais vai te enganar se você pegar a Bíblia. Você estudando, ninguém mais te engana. Não, Deus quer que eu faça isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas você não tira um dia na semana. Então, igreja, não seja como o povo do deserto. O povo que morreu lá, murmurou. Estava no oásis, reclamando. Aí Deus manda a carne. Fala para eles, vão comer carne até sair pelas narinas. Deus dá a ordem. Vai comer até sair pelas narinas para eles verem o Deus que eu sou. Para eles verem quem sou eu. Ou seja, igreja, 1 quilo de bife para Deus não é nada. Ele te dá o bife na hora que ele quiser. Mas e se Deus quer que você jejua? Você vai ficar sem o bife. Vai comer jiló. Vai comer um tomate e tem que dar glória a Deus. E é de coração, igreja. Porque vai chegar o dia da churrascada. Vai chegar o dia que Deus vai te dar. Mas ele vai ver a diferença. Aquele ali está comendo carne, mas está reclamando. Está comendo, hoje está no maná. Mas ó, o que reclamou de mim? Aquela ali não, aquela ali está comendo carne hoje. Mas quando estava com o tomatinho, com o jiló, estava dando glória a Deus. Tem uma diferença. Quem estiver murmurando vai morrer no deserto. Não vai aguentar. Porque o evangelho é carregar a cruz e seguir em frente. Aleluia. Tem o dia bom, tem o dia mau. Jesus falou que ele não nos enganou. Que nós teríamos aflições. O que é aflição, igreja? Tem dia que você está aflito. Não tem nada para dar para o filho. Eu quero arroz e feijão, mas minha filha não quer arroz e feijão. As crianças não querem arroz e feijão. Eu fico aflita, querendo dar uma bolacha, um Danone, é um dia aflito para mim, para quem tem criança. Mas às vezes a sua aflição é outra coisa, é um problema que chegou na sua casa. Esse dia, Jesus falou, é aflição, vai passar. Você não vai ficar na aflição todo dia. Hoje você está passando uma aflição. Aleluia! Amanhã vai vir a bênção. Então, se você está na aflição hoje, saiba viver o dia mau. Por isso que tem a história de Jó. Leia o livro de Jó. Para quem está na pendura, na enfermidade, na miséria, perdeu tudo, não tem livro melhor do que o livro de Jó. Jó perdeu tudo, mas ele falou, Deus me deu. Quando está tudo bem, eu dei glória a Deus, mas eu também vou dar glória a Deus no dia mau. Porque Deus, ele deu o dia bom para mim. Então eu